Gente, vamos falar sobre os capítulos 9 e 10 do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E o título do capítulo 9 já é lindo, né? É o coração que valoriza ser mãe. Então, eu vou te fazer uma pergunta já assim. Você valoriza a maternidade ou você cumpre a maternidade? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, né? Nós vivemos em uma sociedade que contou para nós uma mentira só enorme, né? Que o nosso valor está no diploma, no cargo, no contra-cheque, no título, no reconhecimento, mas que não está no lar. Não está no lar. E isso é uma mentira enorme, porque, gente, tem aquela frase, né? Não há sucesso no mundo que justifique o fracasso em casa. Porque, gente, uma família que... quando a gente vence em casa, na verdade, a gente cura a família. E uma família curada cura por onde passa. Isso não significa que o trabalho e os estudos não são importantes. É claro que são, a gente precisa pagar os boletos. Mas a gente precisa colocar as coisas na ordem correta. E eu gosto como autora, ela constrói o livro nessa ordem correta. Então, primeiro é o nosso relacionamento como filhas de Deus. Depois é o nosso relacionamento como esposas. Depois é o nosso relacionamento como mãe. Quando o nosso coração está em ordem, a vida entra em ordem. E teve um podcast que eu ouvi com a Amy Poehler e o Jonathan Groff. O Jonathan Groff é um ator muito famoso aqui. Ele fez a voz do Kristoff no Frozen, na versão americana. Ele fez o rei em Hamilton. Ele fez séries. Ele faz muito, muita coisa. E aí ela falou algo que foi muito marcante pra mim no podcast. Ela falou que ela acreditava que eles, porque ela também já fez várias coisas em várias áreas, eles tinham conseguido fazer tanta coisa na vida em tantas áreas diferentes porque eles cresceram em lares seguros, que sabiam que eles tinham um amor incondicional, que eles podiam se arriscar lá fora, porque eles sempre tinham para onde voltar. Isso me fez pensar que esse é o nosso chamado como mães também. Criar um ambiente onde os nossos filhos saibam, eles pensem assim, eu posso tentar, eu posso errar, eu posso recomeçar, porque o amor da minha mãe não depende dos meus resultados. Percebe? Isso vai construir uma criança e depois um adolescente, um adulto confiante, corajoso, resiliente, com uma autoestima saudável. Quando a autora fala que ela ajudava outras famílias enquanto ela negligenciava a própria, isso me tocou profundamente. Porque já faz um tempo, né, que eu comentei já no Instagram, como eu tenho ficado menos tempo no Instagram, porque a minha família é a minha prioridade. Não adiantava eu ensinar sobre ser uma boa mãe e não ser uma boa mãe. Então, quando eu li isso, ai, Senhor, obrigada por me mostrar num livro, numa frase que eu tô no caminho certo, sabe? E eu falo, né? Eu até comentei com uma pessoa hoje por direct. Eu sou a primeira aluna do Educando pra Vida, né? Eu precisei mudar, eu precisei entender o que era ser uma boa mãe. Eu precisei me tornar mais amorosa, mais leve, mais presente, mais brincalhona, sabe? Então, eu gostaria até que fosse para vocês um testemunho, sabe? Onde quer que vocês estejam, na linha de vocês aí, nessa jornada de vocês como mãe, não pense que não há esperança, sabe? Se eu conseguir chegar aqui, gente, qualquer pessoa consegue, sabe? Ai, gente, o Senhor mudou muito meu coração. Então, entenda aí essa bênção que é ser mãe, sabe? Ai, gente, ser mãe é muito bom. Mas temos responsabilidades como mãe, né? Tô vendo aqui minhas anotações. Nossa primeira responsabilidade espiritual é ensinar a palavra aos nossos filhos. Porque, gente, a palavra nos sustenta nos momentos mais difíceis. A palavra me sustentou quando eu perdi um bebê, quando eu me mudei de país, quando eu perdi a minha melhor amiga. E, gente, isso não aconteceu por acaso, sabe? A minha mãe plantou isso também no meu coração, sabe? Da gente buscar conforto. Meu pai também, de buscar conforto na palavra. Então, que a gente possa ser esse exemplo para os nossos filhos também. Tem uma música que está fazendo bastante sucesso aqui, se eu não me engano, o nome dela é Dusty Bibles, que significa Bíblias Empoeiradas. E é mais ou menos assim, o cara fala que nós temos Bíblias empoeiradas e celulares novos, e depois a gente se pergunta por que a nossa vida está desse jeito. Então a gente precisa colocar as coisas na ordem certa, né? Então realmente a palavra ser mais importante do que o celular,
E a gente consegue mostrar isso vivendo isso, porque as nossas crianças, elas aprendem pelo que a gente fala, mas muito mais pelo que elas nos observam fazendo. Então você pode até ter a escritura, ter coisas aí pela sua casa. Ao invés de você pegar seu celular primeiro, pega as escrituras, pega um livro. Você vai ensinar muito mais para sua criança dessa forma do que falando para ela. E tem uma parte que ela fala sobre que é melhor um pouco do que nada. E ela fala sobre o exemplo de pais e mães que liam, né, 1, 2, 3 capítulos da Bíblia por dia, decoravam e tudo. Gente, eu não tô lá. E tá tudo bem. Eu não leio um capítulo, eu leio um versículo com as minhas crianças no café da manhã. Mas à noite a gente lê um capítulo. Então, quando a gente tem mais tempo, a gente lê mais. Porque a constância, principalmente nessa atual estação de vida, sempre né? Mas na minha atual estação de vida, a constância está sendo mais importante do que a perfeição. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente faz oração antes de começar a comer o café da manhã. Aí, enquanto elas estão comendo, eu leio o versículo do dia e a gente tem as pequenas conversas ao longo do dia, depois a leitura da palavra mesmo, um capítulo à noite. E a autora, ela traz exemplos de mulheres da palavra, né? Incríveis, como a Ana, mãe de Samuel, e agora eu não lembro se é a mãe de Moisés mesmo, em Êxodo 2, que ambas tiveram pouco tempo com os filhos, mas elas plantaram algo profundo. Então, se você trabalha fora de casa, pense que você também vai conseguir, mesmo com o pouco tempo que você passa com a sua criança. Sabe? Porque a vida está acontecendo, você precisa pagar os boletos, você precisa trabalhar. Então, eu pensei, se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria passar mais. Se elas, com 3 anos, conseguiram passar tudo aquilo, você, com alguns minutos pela manhã, alguns minutos à noite, de forma constante, amorosa e diligente, você vai conseguir passar muita coisa. Se você tem crianças menores, foque mais ainda, sabe? Os primeiros 5 anos são muito importantes para a formação do caráter da criança. Tati, minha criança tem 8, tá tudo perdido? Não, gente, a gente tá aqui. Eu não tenho 3 anos, eu não tenho 5 anos, eu não tenho 7 anos. Eu tenho quase 40, vou fazer 40 no final do ano. E estamos todas mudando, o Senhor pode sempre mudar. Mas é só que, pensando de uma forma fisiológica, neurológica, na verdade, também é fisiológica, mas é mais fácil a gente colocar esses princípios num cérebro mais pequenininho. Mas, de novo, eu tenho um filho de 5, uma menina que vai fazer 8. Eu continuo ensinando, porque cada pincelada, no final das contas, vai formar a pintura. Então, cada palavra, no final das contas, vai formar um livro. Então, cada coisinha que você conseguir fazer, independente da idade da criança, porque você vai fazer isso pro resto da sua vida, você vai aumentar o conhecimento que ela tem e o amor que ela tem sobre o Senhor, né? Com o Senhor, em relação ao Senhor. E, gente, olha só, talvez você não tenha tido um bom exemplo de mãe, mas você pode quebrar o ciclo. Olha para as mulheres da Bíblia, para as mulheres da igreja, para livros, para suas mentoras. Você pode se perguntar o que ela faria nessa situação. Se essa pessoa está viva, se você tiver o mínimo de contato com ela, ou cara de pau mesmo, vai lá e pergunta para ela. Se você não puder, observe, leia, aprenda. Coloque em prática, entendeu? Porque, gente, nós temos incontáveis oportunidades durante o dia para melhorarmos e para ensinar a palavra, o que é certo, o caminho para os nossos filhos. A gente precisa usar. Então, a gente precisa se perguntar quais passos eu estou dando para ensinar, para ler, para discutir, né, para memorizar e para recitar a palavra com os meus filhos. Tati, eu tô passos de formiga sem vontade. Tá bom, mas você tá andando meio milímetro por dia, então vamos, entendeu? Não tem problema, gente. Eu sei que tem aí pessoas que estão tentando só não se afogar. Não tem problema, faça algo pequeno, é um versículo, é uma oração. Isso é um começo enorme. Não pense no tamanho, pense na constância. Faça um pouquinho todos os dias de novo. É a pincelada que no final das contas forma o quadro igual. E outro ponto que me tocou muito foi a oração pelos nossos filhos. Ai, gente, como a gente precisa orar. A gente pode orar, Senhor, como eu posso ser uma melhor mãe para essa criança? Como eu posso ajudá-lo? Como eu devo falar com meu filho? Como eu devo agir? Mas também, ela fala, não, a gente não pode parar no orar, a gente precisa viver nossa fé. Deixa eu contar um negócio pra vocês. 2 histórias. Quando eu tava namorando o Bill ainda, teve um dia que eu queria só ir 0 pra igreja, tá, gente? E aí o Bill falou, não, eu tô passando aí, eu vou te dar carona, a gente vai sim. Eu pensei, ai, que saco. Depois eu pensei, pera, gente, esse é o homem que eu pedi pra Deus, o homem que colocasse Deus acima de tudo. E
realmente, ao longo dos anos, o Bill continua sempre me chamando pra igreja. Mesmo quando eu tô cansada, o Bill fala, amor, vamos lá, vai ser bom. E aí eu, ai, tá bom, vamos lá. E quando nós tivemos filhos, mesmo na privação de sono, a gente continuou indo. Mas presta atenção, teve um dia, eu conto isso direitinho na aula igreja lá do Educando pra Vida, então aqui talvez eu vou tentar lembrar o máximo possível, mas em minha defesa são 5 da manhã. São 5:30 da manhã. Aqui ainda, nos Estados Unidos. E aí, então talvez eu erre algum detalhe ou outro. Mas lá na aula, igreja, tá tudo bonitinho. Eu espero. Quando a Olivia tinha mais ou menos uns 3 anos e o Marco devia ter uns 6 meses, gente, eles estavam bem agitados na igreja. Eu não tava conseguindo prestar atenção em nada. Quando eu falo nada, é nada. Eu virei pro Bill e falei, amor, vambora. Gente, eu terminei a frase. A mulher que tava lá na frente, era esposa de um dos líderes da igreja. Ela começou a contar a história de quando ela era uma mãe jovem, tinha 3 filhos, ela estava no foyer da igreja, na antessala, né? Então ela estava com um filho no colo, o outro puxando o vestido dela e o outro jogado no chão. E ela estava muito cansada, frustrada, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou conseguindo aprender nada. E aí, naquele momento, a pessoa ela estava no foyer, né? E aí, então, quem estava falando o discurso, ou a pregação, enfim, falou, mães, o Senhor vê o seu esforço. O Senhor tá vendo que você tá aqui, sabe? E aí ficou aquilo de que... Primeiro que eu comecei a chorar, né, na hora. Aí eu olhei pro Bill e falei, entendi. Tem que ficar mesmo e é isso. Gente, tem dias que é só... Tiveram dias que eu só consegui ouvir um pedaço do hino. Uma frase do que estava sendo falado lá na frente, mas era exatamente aquilo que eu precisava. Então, aquela situação ali da igreja, o Senhor vê o seu esforço e você está mostrando para sua criança que você está na igreja, independente das circunstâncias, e como isso afeta a sua criança para o bem, isso me manteve firme na igreja todos os anos. Apesar do Bill não poder ir para a igreja, porque, né, todo domingo, porque o Bill trabalha, o Bill dá plantão, então eu ia sozinha com 2 crianças, depois eu comecei a ir sozinha com 3 crianças, depois hoje eu vou sozinha com 4 crianças. Eu não estou falando que foi um processo fácil, eu só estou falando que me lembrar disso, o Senhor vê o meu esforço, o que eu consegui ouvir, falar lá na frente, ou um hino, alguma coisa, e aí é só isso, o Senhor só precisava que eu prestasse atenção naquilo, é isso que vai me fortalecer a semana inteira. Isso me mantia indo. E que eu estava ensinando para as minhas crianças que não existia justificativa para não ir para a igreja. A gente vai, independente do que está acontecendo. Isso era o mais importante. Então vamos lá. Use tudo que ela fala no livro para tornar o domingo mais fácil. Então deixa tudo preparado no sábado, deixa as roupas, deixa a comida pronta, deixa bolsa com brinquedos que não façam barulho. Então eu, por exemplo, gosto de deixar blocos magnéticos, blocos de montar, lápis, papéis, um lanchinho, sempre lanchinho, água. Eu gosto de estacionar um pouquinho só longe da porta, não muito longe, mas não muito perto. Para que as crianças, o fato de elas andarem do carro até a entrada faz com que elas gastem um pouco de energia. Então isso faz com que elas consigam ficar lá sentadinhas. Eu prefiro ir pela manhã, porque a criança não está hiperestimulada. Eu sento lá na frente mesmo, ou no último banco. Porque isso faz com que a criança tenha menos estímulo. E, gente, com o tempo, as crianças aprendem. Então, hoje a Teresa tem quase 2, a Olivia tem quase 8, a Grace tem 3,5 e o Marco tem 5 anos e 4 meses, mais ou menos. E eu consigo prestar atenção. Agora eu consigo prestar atenção. Então, não desespere, tem esperança. Mas, olha só, foram anos indo, sabe? A criança vai ter vez que ela não vai ficar quieta. Continue indo. Leve para o lado de fora, mas não deixe o lado de fora ser mais divertido do que o lado de dentro. Porque a criança tem que entender que lá dentro é mais legal. Lá dentro tem um lugar mais confortável para sentar. Lá dentro tem meu lanchinho. Lá dentro tem minha água. Lá dentro tem meu lápis e papel para colorir. Aqui, do lado de fora, tem que ficar quietinho. Sabe? Ai, Tati, a criança tá engatinhando. Gente, eu deixava a criança ficar engatinhando de um lado pro outro. Aí, quando ela tava indo um pouco demais, pra longe demais, eu ia lá e pegava. E sei lá, gente, criança faz barulho.
sabe? Não se preocupe com o julgamento das outras pessoas. Você tá escolhendo a melhor parte. Não seja Marta, seja Maria ali, entendeu? No final das contas, você tá ensinando a estar no lugar certo. As pessoas vão olhar julgando. A gente tem fariseu onde quer que a gente vá, inclusive na igreja. As pessoas, elas vão superar, entendeu? Tem mais gente que aprecia você estar ali com a sua criança do que gente julgando. Tem mais gente orando até por você e admirando a sua decisão de levar a criança para a igreja do que pessoas julgando. E pouco importa também se isso fosse verdade ou não, você está fazendo certo, você está escolhendo a melhor parte. Mas entenda, com o tempo a criança aprende a se comportar da forma correta na igreja. Só que você precisa dar a ela a oportunidade de treinar isso. Então, se você leva todo domingo, você vai ter 52 oportunidades em um ano. Então, de novo, agora a Tereza, com quase 2 anos, consegue ficar. Ela fica, às vezes, subindo e descendo da cadeira, mas ela tem ali o lanchinho, as coisinhas, e ela fica tranquila. Então, pense nisso. Cada domingo é uma oportunidade de ensinar que é ali que vocês devem estar, que é ali que faz bem. É ali que vocês vão conseguir energia para viverem o resto da semana. Então, eu queria terminar esse episódio te dando esperança. Gente, durante, de novo, muitos anos, eu só ouvi um pedaço do louvor, sabe? Mas era o que eu precisava ouvir. Mas que, acima de tudo, eu aprendi. É lá onde eu devo estar. E foi isso que eu ensinei para os meus filhos. Gente, talvez ninguém veja todo o esforço que você faz, mas o Senhor está vendo. E os seus filhos um dia vão entender. Sabe, um dia eles vão saber, existe um lugar para onde eu posso voltar. O amor da minha mãe é seguro. A minha mãe me ensinou que é importante. A palavra que a minha mãe me ensinou me mantém firme quando a vida acontece. Então, eu queria só dar essa esperança para vocês de que é possível ir para a igreja de forma tranquila e de que é possível o coração de vocês também mudar e vocês ficarem ali em paz, sabendo que vocês vão aprender o que o Senhor quer que você aprenda naquele momento ali. Continue orando pelos seus filhos. Peça para o Senhor te mostrar como você pode falar melhor com eles, como você pode agir melhor. E lembre-se que você é uma filha amada. Ele quer passar mais tempo com você. Então, leia mais a palavra, ore mais. Você vai ver como isso vai te ajudar tanto, 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 tanto. Gente, como isso ajuda durante o dia. E aí, pelo seu exemplo, as suas crianças também vão entender que são filhos amados. Que o Senhor tem planos para eles, planos, de felicidade. E eles também vão querer passar mais tempo com o Senhor. E você vai ver como a sua casa se transforma em um lar. Eu desejo isso para todas vocês, para todas vocês. Ai, como eu desejo isso para vocês. Ai, e é isso, gente. Tenham um ótimo dia, um dia abençoado.